A maioria da igreja do Senhor até diz que nós somos a igreja, diz, até declara isso. Não, eu sei que a igreja somos nós, mas o vocabulário trai. Por que o vocabulário trai? Porque é muito comum alguém perguntar assim: você casou aonde? Casou na igreja? O que é casar na igreja? Hoje nós vamos à igreja. Eu queria marcar um encontro contigo lá na igreja. Rua tal, número tal, Rua Ivan Pessoa, 34. Eu sei que a maioria aqui fala assim: vamos lá para o sítio. Mas de vez em quando o vocabulário trai. A boca fala daquilo que o coração está o quê? Cheio. Essa é a verdade. A verdade é que quando nós começamos a falar um linguajar que não é bíblico, é porque o nosso entendimento também não é um entendimento bíblico, não é. E aí a gente se trai. A palavra igreja, amados, a palavra grega, eclésia, mas ela não aparece no Velho Testamento. Quem leu a Bíblia já uma vez, pelo menos, o Velho Testamento, e quem já pesquisou a Bíblia, se você procurar a palavra igreja no Velho Testamento, você não encontra. Porque a igreja, ela só aparece no Novo Testamento. Igreja é um mistério de Deus. Igreja era um mistério oculto. Os profetas falavam. Eles falavam daquilo que chegava mais perto da igreja. Os patriarcas, o povo que saiu do Egito e que caminhou com Deus no deserto, eles, debaixo do comando de Moisés, construíram até um tabernáculo móvel, se lembra? Tinha o átrio, o lugar santo, o santíssimo lugar, atrás do véu, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E Deus vinha ali com a sua glória. Mas tudo aquilo ali é sombra. Quando Israel chegou na terra, finalmente, a arca vai e vem, não vai e vem desse Davi que quer construir uma casa para Deus. E o profeta até, a princípio, concordou com ele. Natan, né? Falou: vai que o negócio é bom, a ideia é boa. Mas Deus falou com ele à noite. Falou: não, negativo. Na verdade, Deus disse sempre, repita comigo assim, que ele, diga, Deus não habita em santuários feitos por mãos de homens. Isso ele já tinha dito no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus chegou a dizer assim: destruir esse templo. Ele não disse assim: vou destruir, não, ele disse: destruir. E em 3 dias eu vou levantar um outro templo. E quem conhece o Novo Testamento sabe que por esse motivo, exatamente, especificamente por esse motivo, é que encontraram então razão para maltratar o Senhor, para julgá-lo, para crucificá-lo. Falar do templo era uma coisa grave. Porque para eles, os judeus, o templo, aquele templo que Salomão construiu, e que depois foi restaurado lá com Neemias e Esdras, e mais tarde, por mão de Herodes, depois, alguns anos depois de Jesus, o general Tito entrou, arrasou e acabou tudo e ficou sem templo. Mas para eles aquele templo era o lugar da morada de Deus. Ali Deus habitava. Habitação de Deus. E se você avança na história da igreja um pouquinho, ali no livro de Atos dos Apóstolos, que é onde aparece mais vezes a palavra igreja, você vai ver que um homem chamado Estevão também morreu justo porque falou contra o templo. E ele só repetiu o que estava escrito: que o Deus Altíssimo não habita em templos construídos por mãos de homens.
Deus habita aonde? Onde aparece pela primeira vez a palavra igreja na Bíblia? Você sabe? A primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia está no capítulo 16 de Mateus, no verso 18. Quando Pedro teve aquela revelação especial, espetacular. Quando Pedro teve aquela revelação no capítulo 16, verso 18, que ele viu que Jesus era o Cristo, se lembra? Está lembrado? Jesus responde a ele também. Também eu te digo que tu és Pedro. E alguém disse que Pedro, por se traduzir pedra, que Jesus estava querendo edificar a igreja sobre ele, mas não é isso não. Jesus não edifica a igreja sobre o homem. Na verdade, o fundamento da igreja é o próprio Cristo. Ele está dizendo assim: Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre a revelação que você teve acerca de mim, no caso Jesus, de eu ser o Cristo, Filho de Deus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui foi a primeira vez que aparece a palavra igreja. E por se usar a palavra edificar, alguém pode pensar que se trata de um templo, de uma construção de pedras mortas, sem vida. Mas quando Jesus conclui assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aí ele dá um novo sentido à igreja. Eu lembro que eu me converti com uma consciência bem templista. Eu fui marianinho fita larga, como alguém brinca, né? Eu fiz catecismo, primeira comunhão. Eu lembro que o primeiro cigarro que eu fumei foi um Havaí, assim, aquele sem filtro, atrás do templo da igreja. Escondido, né? E eu entrei, para minha sorte, minha mãe estava lá dentro da casa de Deus, do templo. Que não é casa de Deus, coisa nenhuma. Mas como ela estava lá dentro, que eu fui dar um beijinho, se lembra, mãe? Que eu fui te dar um beijinho, a senhora na hora sentiu o cheiro do cigarro, fez... Minha mãe sempre teve ojeriza de cigarro e bebida. E quando eu estiquei o bicão lá para beijar, ela agarrou minha orelha e falei: calma, mãe, a gente está dentro da casa de Deus, segura aí. Salvo pelo gongo. Salvo pelo gongo. Então, uma consciência assim muito templista. Eu pensava que quando Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a minha imaginação era assim: bem, está aqui dentro, guardadinho aqui, e lá no inferno deve ter uns anjos segurando as portas do inferno, que deve ter um monte de demônio tentando sair assim, que se eles saírem vai ser um negócio, vai ser um arraso. E vão entrar por aqui por dentro, vão acabar conosco, vão arrasar conosco. Então, se eu mantenho os seus anjos prendendo as portas do inferno, prende aquele negócio direitinho, não deixa ninguém escapulir de lá. Mas não é assim. Porta não é usada para atacar. Porta a gente usa para se defender, para se guardar. Quando Jesus diz assim: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, ele está dizendo que ainda que o inferno se tranque inteirinho, que se feche, essa igreja que marcha, que é viva, que é um exército, ela vai avançar e vai destruir as portas do inferno. E aí não vai ter como esconder nada lá dentro, porque essa igreja ela vem para destruir as obras do diabo, como o próprio Senhor iniciou e disse que fez, faria e faz. Essa igreja é corpo de Cristo, amém? Então ele não está falando de algo estático, móvel. Ele está dizendo: olha, o inferno vai se fechar, o inferno vai se prender, o inferno vai cessear pessoas, vai prender pessoas, mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Você pode dizer amém? Ele não está falando de algo estático. Essa igreja se levanta, essa igreja marcha, essa igreja avança, essa igreja ela vai pelas nações, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Ela não para, a igreja não para, ela é viva. A palavra igreja aqui não é um prédio. A segunda vez que aparece a palavra igreja na Bíblia, pega a tua Bíblia lá, avança, Mateus 18. Aí você tem um sentido melhor da igreja. Aí você começa a perceber de fato que igreja não é tijolo.
Igreja não é pedra morta. Igreja não é um edifício morto. Por que você percebe melhor? Porque aqui a questão está relacionada ao pecado de irmão. Aquele irmão que pecou e que não se arrependeu e que a gente confronta. Se lembra? Chama testemunha. Quando você chega no verso 17, diz assim, está falando do irmão ofensor. E se ele não atendeu a você sozinho, não atendeu o testemunha, o que você faz? O que está escrito aí? Se ele não atender ninguém, diz a quem? Fala alto. Diz a igreja. E se recusar ouvir também a igreja? Opa, aqui é a segunda vez que aparece essa palavra igreja. Se a igreja ouve e se a igreja fala, logo a igreja não é um prédio morto. Amém ou não? Amém? Aqui está claro que já leva para a igreja. E fala a igreja, olha, esse homem pecou, já foi repreendido mais de uma vez e tal, não se arrepende e tal. E a igreja se pronuncia, porque a igreja tem voz. Se ele se recusar a ouvir a igreja, aí considera o gentio e publicano. Aqui é a segunda vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento. O que estava oculto começa então a ser revelado. Jesus citou 2 vezes e Mateus registrou as 2 vezes que aparece. Depois você só vai ver igreja no livro de Atos dos Apóstolos. E a primeira menção de Atos está no capítulo 5, verso 11. Quando aquele casal mentiu lá para o Espírito Santo e morreu. Se lembra? Safira e Ananias? E a notícia da morte deles, no verso 11, diz assim: sobreveio grande temor a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Meus queridos, se veio grande temor sobre a igreja, o que é igreja? É gente. Pedra não fica. Tu vês quando tu passa por um prédio assim e vê as pedrinhas tremendo assim de temor. Pedra não tem temor, gente. Quem tem temor é gente. Isso é sentimento humano. E veio o grande temor sobre a igreja. Depois, aqui eu gosto. O texto que eu gosto é dessa. Atos 8. Quando Paulo ainda era ímpio, incrédulo, matador de crente. E ele consentiu na morte de Estevão. Quando Paulo ainda perseguia a igreja, eu gosto desse texto. Por quê? Porque diz assim: Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se o quê? Grande o quê? Perseguição contra quem? Contra a igreja em Jerusalém. A igreja estava em Jerusalém e se levantou grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Deixa eu te fazer uma pergunta, antes de você fechar a Bíblia. Como é que Paulo, como é que se levantou essa grande perseguição? Como é que você acha que eles perseguiam a igreja? Se a igreja é um prédio, eu fico imaginando uma pessoa que tem consciência de igreja, prédio, igreja, templo, construção, quando ele lê um texto desse, como é que fica a cabeça dele? Então levantou-se grande perseguição contra a igreja. Aí ele fica pensando aquele montão de soldadinho quebrando as pedras, expulsando os crentes de dentro do salão e tal. A minha pergunta é: como é que era essa perseguição? Você se lembra? Lê aí, ele responde. Verso 3. Como é que era feita essa perseguição? Saulo, porém, assolava a igreja como? Uma bola de ferro quebrando tudo que é tijolo. Não é isso? Como é que ele assolou a igreja? Entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os aonde? No cárcere. Opa! Como é que o cara assola a igreja entrando pela casa? Alguém pode perguntar: mas como é que eu faço para colocar uma igreja dentro de casa?
Verso 9, capítulo 9, verso 31, diz que a igreja tinha paz. Capítulo 11, 22, diz que a igreja que estava em Jerusalém, a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. A igreja tinha ouvidos, ela ouvia, ela escutava a notícia de que havia se convertido gente lá no meio dos gregos. Um outro texto que eu gosto muito também é aquela de Colossenses. Tem tanto texto que fala de igreja no Novo Testamento. São 73, se eu não me engano. Mas Colossenses 4,15 diz assim, achou aí? Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Oi, como é que alguém hospeda uma igreja em casa? Filemão. Filemão é uma carta fininha, fininha. 1:2, ele está saudando, ele diz assim, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Como é que alguém leva uma igreja para dentro de casa, meu irmão? O que é uma igreja dentro de uma casa? A igreja só é possível estar dentro de casa quando ela não é de pedra morta, mas ela é feita de pedras vivas. Quando somos nós, quando é eu e você, né? Como são 2 ou 3 em nome de Jesus. Jesus falou, quando houver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei na casa dele. A igreja é a casa de Deus, está escrito. Porque depois que a gente convence os irmãos que igreja somos nós, o próximo passo é alguém dizer assim, não, então a igreja somos nós, e aqui, esse prédio é a casa de Deus. Já ouvi um pastor dizer isso? Não, Franco, verdade, não, estou convencido. A igreja somos nós, mas aqui estamos na casa de Deus. Jesus não entendeu nada. Então vamos ver que igreja e casa de Deus é a mesma coisa. Pega 1 Timóteo 3,15. As recomendações de Paulo a Timóteo, quando ele está se afastando de uma certa forma, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder aonde? Diga, na casa de Deus. Na casa de Deus. Que é o que é a casa de Deus? Que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Casa de Deus é a igreja. Igreja é a casa de Deus. Igreja somos nós. Quem é a igreja? E quem é a casa de Deus? Templo do Espírito Santo. Paulo diz isso também. Paulo chega a dizer isso com mais força, né? Em Coríntios, lembra? Você lembra que Paulo fala em Coríntios? Ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Tem muita coisa sobre igreja, muita coisa maravilhosa. Estevão diz que Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Esse é um estudo que eu gostaria até de escrever alguma coisa mais intenso sobre. Eu queria escrever um livreto sobre igreja, casa de Deus. Me veio uma inspiração. Por quê? Porque a gente fica pensando assim, qual é o valor que tem alguém saber que nós somos a casa de Deus? Qual é o valor? Qual é a importância que existe de alguém descobrir que nós somos a casa de Deus, templo do Espírito Santo, igreja? Para algumas pessoas isso não faz a menor diferença. Tudo tá tudo bem. Um chama aquele prédio de igreja,
outro nos chama, tá tudo a mesma coisa, bom é estarmos juntos. Não, amado, não é assim não. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença entre você entender que a igreja somos nós e que a igreja é aquele prédio que a gente passa lá na frente assim, que igreja bonita. E a igreja de mármore. Havia um irmão entre nós aí que ele é cirurgião, e ele dizia assim: Franco, o único que abre igreja e fecha igreja aqui sou eu. Eu estou cortando os irmãozinhos lá, estou abrindo a igreja, agora estou fechando a igreja. Por que é importante, irmãos, saber? Em primeiro lugar, é importante porque a nossa relação com Deus muda completamente. Quando a igreja é um lugar para onde nós vamos, Deus está lá. E lá a gente tem um comportamento padrão. Padrão. Não é verdade? Não é um comportamento padrãozinho, todo mundo certinho, aquela cara de santo, todo mundo arrumadinho. A história que contei lá da minha mãezinha lá. Eu fumei lá atrás, corri lá para dentro. Lá dentro é a história, né, meu irmão? Deus está aqui, silêncio. Mas você acha que o lugar da casa de Deus tem que ter respeito? Tem que ter? Tem ou não? Tem, porque Deus está presente. Abacuque falou: Deus está nesse lugar, cale-se toda a terra. Tem que ter reverência. Reverência, meu irmão. Mas se Deus está aqui, nesse lugar, a nossa reverência está só aqui. Agora, quando Deus está aqui, e a reverência aqui? Como é que é? Eu sempre conto a história de uma vez que eu visitei uma família e estava mó lelelê lá, tá briga feia. Apertei a campainha. E alguém gritou assim: é Franco. Não é frango não, irmão, é Franco. Falei rápido, alguém falou: é frango, tá vendedor de frango? Não, é Franco. Como os irmãos me chamam. É Franco. De repente, o silêncio brotou dentro da casa. E a irmãzinha falou assim: poxa, Franco, você deveria voltar mais vezes aqui. Porque o negócio estava feio lá em casa. Papai com mamãe estava pegado lá, o negócio estava... Bastou falar teu nome, um silêncio brotou, a paz volta a reinar. Ela falou num tom assim meio de brincadeira. Eu entrei, quando eu sentei com o casal, eu perguntei: vem cá, o que a tua filha falou é verdade? O negócio estava feio aqui? E na hora que você ouviu meu nome, o negócio ficou silencioso. Aí ele: o pastor tem que respeitar, né? Eu falei: engraçado, eu pensei que você fosse a casa de Deus, templo do Espírito Santo, porque eu sou homem. Será que você deve mais respeito a um homem do que a Deus que mora aqui dentro? Não é na tua casa não, é dentro de você mesmo. O Espírito Santo não gosta de gritaria. Ele não gosta de contenda. Aquelas algazarras todas, o Espírito Santo detesta. Sabe aquela briga de casal que o cara fala assim: ó, fala baixo, moleque, o vizinho vai ouvir. O nosso testemunho de crente, como é que vai ficar? Se os vizinhos saírem para tirar as férias, pode gritar, moleque, que negócio. É uma consciência equivocada da presença de Deus. Por quê? Porque Deus está lá no templo. E lá todo mundo se arruma, se acerta. Chega a dar uma arrumadinha na cara assim. Tudo. Tem gente que não pode nem bater palma dentro do templo, porque é a casa de Deus. Não pode levantar a mão. Se der a glória a Deus muito alto, atrapalha o Senhor. Tem que ter reverência. Estamos na casa de Deus, irmãos. Irmãos. É uma coisa tão complicada, meus amados, tão complicada, que a gente acaba tendo uma vida religiosa. Para mim, esse foi o maior golpe do diabo. Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus, nunca, a primitiva ali de Atos, nunca construiu um templo sequer, em lugar nenhum. Jesus, aquele que disse que em 3 dias ele ia levantar
o outro templo. Você já leu na Bíblia Jesus construindo algum templo? Já leu? Ele era carpinteiro, né? Pegou lá as madeirinhas, botou uma plaquinha assim, comunidade evangélica em Jerusalém. Já viu Jesus fazendo isso? Ele não fez, amados. Ele não fez. Ah, mas eu li, Franco, que a igreja perseverava dia a dia no templo e de casa em casa. Ah, é verdade. Eles iam ao templo. Mas não era o templo da igreja. Era o templo dos judeus. Era aquele templo que foi derrubado. Com Tito. Aquele templo. Que nós aqui, a não ser que tenha algum judeu aqui dentro. Eu não sei. Mas se tiver gentio aqui, como a maioria é gentia, não entraria. Porque nesse templo nós somos barrados. Eles iam ao templo a pregar. Para falar do Senhor. Para ensinar ali a que eles estavam ali. Mas eles se reuniam de casa em casa. Quando Paulo quis prender a igreja, ele não foi para o templo, ele foi para onde? Foi para as casas. Foi para as casas. O templo, aquele templo, era dos judeus. A igreja se espalhou, saiu de Jerusalém para outros lugares. E onde é que a igreja ia então? Para onde que ia? Se meteu lá no meio de gentios. Foi para a Ásia, foi para tudo que é canto. E onde é que era o templo da igreja? Não tinha, amado. 300 anos de história. E a igreja não constrói nenhum templo. Nenhum. Mas, Franco, como é que esse negócio de templo entrou? Então, entrou, para mim, como eu estava dizendo, foi um grande golpe do diabo. Porque tornou o povo religioso. Porque se Deus não mora aqui dentro, mora lá, então aqui a gente vive de qualquer jeito. Lá a gente faz aquela cara de santo. Por que os apóstolos ensinavam sobre santidade? Por que eles diziam assim que cada um saiba possuir o seu corpo em santidade e honra? Por que eles falavam isso? Porque eles se metiam na vida sexual das pessoas? Os apóstolos eram intrusões e queriam se meter na vida sexual da igreja? Não, amados. Eles eram claros, eles diziam, você não sabe que o teu corpo é templo do Espírito Santo? Que você não foi comprado nem com ouro, nem com prata, nem com qualquer outra coisa, mas você foi comprado com sangue do Cordeiro? E aquele que destrói o templo do Espírito Santo será destruído? Será que os apóstolos não sabiam que o teu corpo é membro de Jesus? Porque ele é corpo de Cristo. Ele falou assim, por acaso um homem vai pegar o seu corpo e o corpo de Cristo vai tornar membro com uma meretriz? Porque aquele que se une à prostituta é uma só carne com ela? Tu acha que os apóstolos falavam por quê? Por ética, moralismo? Não, ama, revelação. O que eles tinham era revelação. Tu acha que quando Paulo escreveu lá aos Tessalonicenses, dizendo, olha, no tocante a possuir teu corpo em santidade e honra, porque essa é a vontade de Deus, você fala o seguinte, tenha cuidado para não despertar desejos sexuais no teu irmão que você não vai satisfazer. Em outras palavras, esse namoro teu aí, sabe, esse teu namoro carnal aí, que provoca, que não sabe o limite do outro, e provoca e desperta ele sexualmente, bem, eu quero dizer para você que Deus é vingador dessas coisas. E se você tocar em propriedade alheia, também Deus se vinga. Será que ele falou isso porque ele queria criar uma nova norma na igreja, lá de Tessalônica, sobre comportamento? Não, amados, revelação, ele sabia, ele diz lá, você é a casa de Deus, você é o templo do Espírito Santo, você que é o templo, você que é a casa. Muda ou não muda? O que você acha? Alguém colocaria dentro de um templo evangélico uma televisão de 29 polegadas para assistir um monte de mulher pelada dançando? Colocaria? Mas por que coloca em casa? Veja como está perdido esse mundo. E a mulher tudo lá. Que perdição, Jesus tem misericórdia. Colocaria, amado. Por que coloca? Porque lá no templo não colocaria. Naquele lugar chamado igreja, não coloca.
mas coloca em casa, porque ele acha que Deus está lá. Olha, nós somos ainda religiosos. Eu já fiz um teste com a minha própria vida. Quando a gente sai de uma reunião como essa, domingo, a gente chega em casa, dá a impressão que nossa missão foi cumprida. Missão cumprida. Ah, que alívio. Que isso, gente? Missão cumprida, é cumprir tua obrigação religiosa de assistir o culto domingo? Agora vamos até a próxima semana. Vivendo de qualquer jeito. Tudo desordenado, bagunçado, vamos embora. Até o próximo culto. Parece um show de auditório, todo mundo vai lá, assiste, volta, assiste, volta. E vai reabastecendo a bateria, Queridos, se Deus habita em nós, a nossa relação com Ele é diária, é contínua, é todo dia, é toda hora. Se você falar com Ele, Ele está onde? Onde é que Ele está? A recomendação do apóstolo é: não apaga o fogo que está em você, não extingue o Espírito Santo que está em você. Ele está em você. O amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo na tua vida. Ele está dentro de você. Quando você começa a apagar esse fogo, você está extinguindo a presença dele. Você não vem extinguir a presença dele aqui não, porque aqui você não extingue coisa nenhuma. Aqui não tem como extinguir a presença. Você extingue é aí dentro de você. O árido, o seco, o deserto fica dentro. Você pode dizer amém ou não? E muitas outras coisas que eu podia considerar com vocês aqui, que mudam completamente quando nós entendemos que somos nós a casa de Deus e não um prédio. Muita coisa muda, nossa oração muda, um monte de coisa muda. Porque a gente começa a tratá-lo como alguém que não é um hóspede que visita, mas alguém que habita em nós. Deus habita dentro de cada um de nós que somos cristãos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Somos a casa de Deus. Quer os homens gostem, quer não gostem, quer pregue, quer ensine outra coisa diferente, nós somos a casa do Senhor. Amém? Você pode dizer amém ou não? Queridos, muita coisa muda. Muita coisa muda. É difícil até, de repente, continuar vivendo a igreja quando a gente descobre que nós é que somos a igreja. Que muita gente vai à igreja, mas nós queremos viver. O casal lá em Goiânia, lá, o Darlis e Valéria, o irmão que pastoreia lá, ele era pastor de uma denominação tradicional até outro dia aí. E os irmãos, ele começou a falar muito em reino de Deus, evangelho do reino, ele começou a falar muito sobre ser igreja. A ênfase dele é até essa: eu estou cansado de ir à igreja, eu quero ser igreja. Gente, vamos ser igreja. Porque depois que reúne todo mundo lá, todo mundo com aquela cara de santo, mas quando sai dali, meu irmão, é pecado, é miséria, é um monte de coisa. Até que os irmãos não aguentaram mais e despediram ele daquele serviço. Mas ele agora está livre, está feliz da vida. Agora vamos começar a fazer discípulo e ser igreja. Por isso que a gente conversou esse assunto lá com eles. O quem é de fato a casa de Deus? A segunda coisa que muda, irmão, é a nossa relação com os irmãos. Porque quando nós sabemos que nós somos a casa de Deus, a nossa relação com os irmãos também muda. Muda ou não muda? Muda ou não? Muda ou não muda, irmão? Tem que saber. Tem gente que fala, muda, mas muda, não muda. Eu estava com um pastor aqui de Belo Horizonte, e eu falei com ele o seguinte, ele ficou muito maravilhado com tudo isso aqui que a gente tem. Gostou muito desse lugar. Ele perguntou, quanto vocês gastaram aqui? Eu contei em cifra, a gente comprou esse sítio aqui na época, quando o dólar era 1 por 1, a gente gastou aqui uns 170 mil reais ou dólares na época. Estão lembrados, amados? Os irmãos se lembram, né? A campanha para a gente comprar isso aqui. Então, mas o que deixou ele assustado foi o seguinte, foi dizer que a gente comprou isso com oferta. Ele, como assim oferta? E os dízimos não entraram? Não, nosso entendimento para dízimo é outra coisa. Ele, como assim outra coisa? Não, nós entendemos que dízimo não é para comprar coisa, não é para tijolo. Nós entendemos que dízimo é para pessoas, é para gente. Pessoas.
Você imagina, amado, se Deus habita no teu irmão, olha para o teu irmão do lado aí, habita nele? Habita ou não? Habita. O que é mais importante, ele ou esse prédio aqui? Oi? Ele ou esse prédio? O que é mais importante, uma alma ou um prédio? Fala a verdade, a alma ou um prédio? Vem cá, será que a gente precisa de um prédio no centro de Brasília para começar a ganhar gente lá para o Senhor? Será que a gente precisa de um prédio, uma catedral lá em Goiânia para começar a ganhar aquelas pessoas para o Senhor? Hein? Para pregar, a gente precisa disso ou não? Deus habita onde, irmão? Onde é que Ele habita? Nós. Eu vou falar uma coisa aqui, baseado no relatório que a gente tem, tá? Relatório que o presbitério tem. Se o que eu estou falando não é verdadeiro, e você está vinculado à igreja, eu quero que você procure tua liderança. Digo, isso que o Franco falou lá não é verdade, não. Mas o relatório que a gente tem é o seguinte, que não há entre nós ninguém passando fome. Não há ninguém com fome, que dorme com fome, que acorda com fome, que não tem o que comer. Irmão vinculado, não tem. Na verdade, eu acho que a gente até assiste algumas pessoas que não deveriam estar sendo assistidas. A nossa conclusão, né? Tem gente até que está mal, que a gente assiste, mas assiste até com peso. Que, poxa, a vida dessa pessoa poderia ser melhor pastoreada. Pode ser que alguém entre nós aqui esteja mal pastoreado, que tenha até necessidades. Mas quando você tem necessidade, pode ter certeza, é porque o presbitério não tomou ciência. Porque quando o teu líder aciona, que naturalmente o que esse presbitério faz, às vezes nem chega ao presbitério, sabe por quê? Porque alguns líderes costumam tratar dos problemas da igreja antes de chegar no presbitério. Então tem gente que só dá relatório. Acudir a família tal, ajudamos a família tal é assim, tal. Nós temos compromisso com algumas viúvas, com umas pessoas que a gente mantém até hoje, que a gente entende que nós somos responsáveis. Bem, a gente tem uma forma de entender a palavra. E nós investimos tudo que é premissa na obra, em gente. Por que, amados, que a gente faz isso? Porque nós entendemos que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém ou não? Você é a casa de Deus? É mesmo? É? Como é que você entenderia um prédio colossal com tapete vermelho? Como é que você entenderia, amado, uma construção mega com gente passando fome, participando, sentando assim numa cadeira, um estofado, ar-condicionado central, um tapete fofinho assim. E gente sem ter onde... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não fica constrangido de levantar a mão, não. Se eu te fizer uma pergunta. Mas só levanta se você quiser levantar. Alguma vez você já foi socorrido por essa igreja? Levanta a mão, quem já foi? Obrigado, tá, irmão? Por que é socorrido? Por que a pessoa é socorrida? Porque Deus não habita em prédio. O apóstolo nos chama de pedras vivas do edifício de Deus. Por que a gente cuida uns dos outros e confronta e trata? Porque Jesus não vem buscar isso aqui não, amado. Tu acha que Jesus vai buscar prédio? Vem buscar? Esse pastor falou assim, eu não acredito que vocês fizeram só com... Eu falei, calma, amado, estou mentindo para você não. Os irmãos ofertaram e aí o grupo era bem menor do que hoje, bem pequenininho. Agora, ele falou que o grupo ao qual ele pertencia, é um outro que está ali em cima ali. Tinha, não sei se ele falou a cifra de milhões, eu acho que ele falou milhões. Mas vamos dizer que fosse milhares de reais guardado. É outra coisa que nós não temos dinheiro em poupança. Nós não temos. Se a gente tivesse dinheiro hoje, a gente tinha mais missionário na rua.
mais gente na obra. Se Deus enviar recurso, a gente vai mais longe. A gente vai mais longe, em nome de Jesus. A gente vai separar mais pessoas para a obra. Se Deus enviar. Falei, amado, a gente não tem dinheiro na poupança. Não tem não, amado. Não tem não. Tudo muda quando a gente entende que a casa somos nós. Quando Malaquias diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que não lhe falte o quê? Fala alto. A igreja separava os bens, colocava aos pés dos apóstolos, não havia necessidade entre eles, eles expandiam o evangelho para tudo que é lado, eles iam mais longe, eles iam bem mais longe, com o recurso que a igreja investia e apostava. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se nós podemos colocar uma igreja dentro de uma casa, você crê que pode? É possível ou não? Nós lemos aqui. É possível ou não é possível colocar uma igreja dentro de uma casa? É ou não? Qual é o nosso limite, então, geográfico? Nós precisamos de alvará para reunir 10 discípulos naquela casa da rua que sobe e desce e o número desaparece. A gente precisa? A gente precisa? Precisa ou não? Ah, Franco, mas lá não é como uma igreja, mas lá é a igreja. O que a gente pode fazer lá que a gente não faz aqui? O que a gente faz aqui? Vamos fazer de conta aqui, vamos lá, galera. O que nós fazemos quando nós nos reunimos aqui? Nós cantamos? Cantamos ou não? Deus está aqui. Cantamos ou não? Em casa? Também? Pode cantar em casa? Claro que pode. Pode cantar. Cuidado com o vizinho, mas canta. O vizinho de vez em quando solta aquele funk pesado na tua orelha, né? Deixa ele ouvir um pouco do nosso louvor. Pode cantar? Aqui nós pregamos. A gente pode pregar em casa? Pode ou não? Pode. Não pode abrir a Bíblia e pregar em casa? Pode ou não? Pode. Se nós nos reunimos aqui e oramos pelas pessoas, nós podemos orar pelas pessoas em casa? Aqui quando a gente evangeliza, a gente pode evangelizar numa casa? Pode ensinar? Pode partir o pão? Pode ou não? Pode ter comunhão? Porque aqui a gente vem, joga bola, a gente não tem comunhão aqui não, mas lá em cima o pessoal, eu vi sábado agora de manhã, tá a galerinha fominha aí que está todo sábado de manhã lá no campo jogando bola, depois termina, comunhão, aquela coisa toda. Mas em casa a gente pode ter comunhão? Melhor. A comunhão em casa é melhor do que aqui. Até porque em casa, além da comunhão, tem a cominhão. Faz parte todo mundo para o maná e come. Depois todo mundo faz dieta. Depois come de novo. Depois dieta, academia. Depois come mais uma vez. Aquela batida que a gente já sabe. Mas em casa, nós podemos confessar pecados aqui? Podemos ou não? E em casa? Melhor. Melhor, irmão. É melhor você se juntar no teu quarto lá, sentar com uma discipuladora, abrir teu coração com o teu discipulador, do que chegar aqui no meio da igreja e falar, irmãos, eu vim aqui confessar um pecado. É dureza vir aqui. Dá para fazer. Mas é melhor onde? Em casa. Ou seja, a vida da igreja em casa é até mais saudável. É melhor. Tudo que você faz aqui, você faz dentro de uma casa. Você pode convidar pessoas para ir numa casa ouvir de Jesus? Pode ou não? Melhor também. Porque tem gente que quando você fala assim, vamos à igreja, o cara, que é isso? Até arrepiado aqui, fala igreja. Mas fala assim, vamos lá em casa, tem um chazinho lá, tem um negócio, vamos embora. Aí vai para casa. Porque ele não sabe a diferença, ele não sabe o que é igreja, você sabe, ele não. Chegar lá, ele vai encontrar o que dentro daquela casa? Uma igreja. Mas na cabeça dele é só mais um grupo de doidinho cantando, pregando. Os caras legal, só meio estranho assim, reúne, ora, tá. Parece uma igreja. Não parece, é.
Na verdade, tudo, amados, que a gente faz dentro de um templo, de um salão, do edifício, nós fazemos melhor dentro de uma casa. Não há limites. Quando você pensa na igreja, nas casas, você fica pensando assim, meu Deus, se cada casa reunisse uma igreja, se em cada casa tivesse um culto a Deus, se em cada casa tivesse um pastor lá, um líder lá pastoreando, uma pastora cuidando, se em cada casa, meu Deus, não tem limites para a igreja. Não tem limites. Ela pode se reunir em cada casa, em cada escritório, em cada onde tiver gente, lá no trabalho, lá no trabalho. Não tem aquele horário do almoço lá que o pessoal chama de união evangélica. É a igreja que está lá. Que mané união evangélica, irmão? Onde é que tu arrumou isso? É a igreja do Senhor que está lá, presente. É a casa de Deus. É o templo do Espírito Santo de Deus. Tudo muda quando nós entendemos que somos a casa de Deus. Muda mesmo. Muda com Deus e muda com os irmãos. E muda com as pessoas. Amém? Tem alguém morando dentro de você aí. E essa pessoa que mora dentro de você não é nada mais, nada menos que o próprio Criador de todo o universo. Jesus falou, eu e o Pai viremos para Ele e faremos o quê? Morada, aonde? Nele, dentro de você, dentro de mim. Ele mora dentro de nós, amém? Ele pode, como é que ele está aí dentro de você? Vou fazer uma perguntinha aqui, cabe? Acho que a perguntinha cabe, antes de eu terminar, não cabe? Como é que o nosso Senhor está aí dentro de você? Ele está bem ou está mal? Ele está alegre, exuberante? Ou ele está triste? Como é que está a tua casinha? Como é que está essa casa aí que Deus mora? Como é que ela está? É uma casa de louvor? É uma casa de oração? Porque Jesus falou que a casa dele seria chamada o quê? Casa de oração para quê? Para todas as nações, para todos os... Como é que está a casa? A casa dele é uma casa de oração ou é uma casa de murmuração? Como é que está a casa do Senhor? Hein? Você que teve aquele sonho, aquela casa escura, suja, um cômodo limpo, 2 sujos. Você lembra aquele sonho que você teve? Não pode ser exatamente Deus falando do teu coração, do lugar onde Ele habita. Uma parte em luz, uma parte escura, em trevas. Você lembra daquele sonho que você teve? Meio escurinho. Pô, eu estou estranho, irmão. As caixas, lugar escuro, uma casa, estava dentro de uma casa. Acho que a melhor maneira de Deus dizer como é que Ele está morando é Ele levar você para dentro de você mesmo. E mostrar a casa onde você está. Onde Ele está morando. Qual o som que Ele ouve dentro dessa casa? É um som de louvor ou um som de discórdia, de contenda, de murmuração? Como Ele está, amado? Você costuma hospedar gente na tua casa? Olha, quando a gente viaja por aí, agora a gente fez 4 paradas. Goiânia, Brasília, DVO, de Nova Lima. Cada cidade que você para, os irmãos querem te receber da melhor maneira possível. É por isso até que eu volto um pouquinho mais gordo. Quando eu volto, tem que chegar aqui e começar a fazer jejum. O senhor ficar gordo, Denise. Está gordinho. Eu falei, Denise, é difícil não ficar. Os irmãos querem fazer o melhor, querem te servir com o melhor, querem te agradar, porque você é um hóspede deles. Mas deixa eu te perguntar, como é que está aquele que não é hóspede, aquele que habita dentro de nós? Ele tem sido agradado, ou ele está chorando, ou ele está sendo desagradado toda hora? Como é que é? Você tem o mesmo carinho, o mesmo não, para ele tem que ser muito mais do que a gente dá para o hóspede, não é verdade? Mais atenção, mais carinho, mais amor, tudo arrumadinho, tudo limpinho lá dentro. É uma casa de perdão ou é uma casa de mágoa, de rancor? Como é que está essa casa que ele está morando? É um lugar limpo, cheio de perdão, de luz, ou está cheio de mágoa, rancor, ressentimento? Como é que está aí essa casa? Como é que está essa casa, amado? É uma casa que você já praticamente colocou ele num cômodo só da casa, lá, ilhadinho lá. De vez em quando você dá uma atenção lá,
É uma casa ampla, ele reina sobre todos os cômodos da tua vida. Como é que está? Ele tem reinado sobre tudo ou reina só sobre um pedacinho, sobre uma areazinha da tua vida? Como é que está essa casa, amado? Como está? Você quer perguntar a Ele? Quer perguntar, Senhor, como tu estás aí dentro de mim? Tu estás bem? Ou tu estás mal alojado, mal cuidado? Como é que está esse coração? É todo dele? Ou você está dividindo? Como é que está lá dentro? Pai, tu estás aqui no nosso meio. Nós somos a tua igreja, Senhor. Templo do teu Espírito Santo. Senhor, por anos, Senhor, a tua igreja caminhou com esse entendimento. Depois, Senhor, de alguns séculos, ela se perdeu completamente. E se tornou tão religiosa, Senhor. E te afastou, meu Deus. Te colocou num lugar, num prédio. Mas nós sabemos que tu, Senhor, não habitas em templos feitos por mãos de homens, Senhor. Tu não habitas em santuários feitos por mãos de homens, Senhor. Nós temos tido a revelação nesses últimos anos, Senhor, perto da tua volta, Jesus, de que nós somos a tua igreja, a tua casa, coluna e baluarte da verdade, Senhor. Senhor, nós temos entendido que nós somos lugar da tua morada, da tua habitação, Senhor. E tu queres reinar em cada um de nós, morar em cada um de nós. Tu queres estar dentro de cada um de nós, Senhor. Pai, obrigado por esse entendimento, Senhor. Mas esse entendimento nos traz tanta carga e responsabilidade, Pai. Agora, sabendo que tu estás aqui, nos preocupa, Pai. Como tu estás aí, Senhor, dentro de nós? Como é estar dentro do nosso coração? Como é habitar, Senhor, dentro de nós, Senhor? Como tu tens, Senhor, estado aí dentro? Como nós estamos te tratando? Como nós estamos cuidando, Senhor, da tua presença santa? O que estamos fazendo com esse corpo, Senhor? Que é teu templo, que é a tua casa, meu Deus. Senhor, como estamos tratando os nossos irmãos, Senhor? Como estamos atentando para a morada tua na vida dos nossos irmãos, Senhor? Como estamos, Senhor, te considerando na vida dos nossos irmãos, Senhor? Pai Santo, nós não queremos uma casa suja para ti, Senhor. Pai, existem tantas donas de casa aqui, Senhor, que têm zelo por suas casas, Senhor, e que limpam suas casas todos os dias, Senhor. Não quer nada sujo, Senhor, e não quer nada fora do lugar, meu Deus. Tantos homens que estão reformando suas casas, Senhor, quebrando, colocando novas coisas, pintando, Senhor, restaurando para que tudo fique limpo, para que tudo fique arrumado, para que tudo fique em ordem. Meu Deus santo, nós não queremos cuidar mais dessa casa terrena onde estamos, Senhor, do que da tua casa, Senhor, onde tu verdadeiramente habitas, Senhor. E candalalashí barakatas. Senhor, nós não queremos ter cuidado, Senhor, maior com a pedra que perece, que vai ficar aí, Senhor. Nós não queremos ter maior cuidado com aquele piso, com aquele azulejo, Senhor, com aquele móvel, Senhor, do que contigo, Senhor. Não queremos cuidar mais dessas coisas do que da vida do nosso irmão. Nós queremos, Senhor, cuidar bem da tua casa, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor.
Pai, quantas vezes negligenciamos a Tua presença em nós? Pai, os nossos corpos são Teus templos, Senhor. Pai Santo, queremos saúde física, mental e espiritual nessa hora. Manifeste Tua glória nesse lugar, nessa noite. Confirma a Tua palavra aqui, Senhor. Confirma a Tua presença em nós nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Confirma, Senhor. Confirma a Tua palavra, Senhor. Você pode se colocar de pé um pouco? Requendores nós. Yoranashi manakandurashi parasratas. Onde Deus está, aí também está a vida de Deus. E aí também está a unção de Deus, o poder de Deus. Eu quero chamar agora em nome do Senhor Jesus. O poder de Deus está na tua vida. Eu quero chamar em nome do Senhor Jesus a unção de Deus que está na tua vida. Você que é casa do Senhor. Eu quero chamar em nome do Senhor Jesus. Amado, um dia Jesus falou para uma igreja inteira: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Como está a casa do Senhor? É possível que o nosso comportamento exclua o Senhor da casa. Tem alguém se sentindo vazio nesse lugar, nessa noite? Tem alguém sentindo vazio de Deus? Você gostaria de abrir o teu coração e dizer: Senhor, volta, entra, Senhor, mais uma vez na minha vida, e enche a tua casa com a tua glória, Senhor. Você gostaria, meu amado? Você se lembra quando você não tinha medo? Logo que você se converteu, o medo foi embora. E agora o medo voltou a tomar conta da tua vida, voltou a te perturbar. Não é normal esse medo. Esse medo não existe. Na presença de Deus não há temor. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Onde Deus está não há medo, não há pânico. Ele quer encher você de novo. Ele quer mais uma vez encher você. Quer entrar com força, suavemente, mas intensamente. Você quer ser cheio uma vez mais. E dizer: Senhor, eu quero te levar para casa. Eu quero ser a tua casa. Enche-me uma vez mais, Senhor. Enche-me uma vez mais, Senhor, da tua presença. Uma vez um homem orou assim, cego e preso,
Ele disse: Senhor, uma vez mais, vem uma vez mais, Espírito Santo, sobre mim e me enche. E Deus veio sobre aquele homem. Ele destruiu um templo de pedra. Ele destruiu o templo de Dagon, do inimigo, do diabo. Sobre nossas vidas. Oranás, charadaias. Se você está vazio, Ele quer te encher. Ele quer te encher uma vez mais. Fala com Ele: Senhor, eu quero abrir meu coração para Ti. Enche, Senhor. Enche a minha vida, Senhor. Enche meu coração da Tua presença, meu Deus. Deixa Ele tocar você Neste lugar. O Senhor disse: é a minha igreja. O Senhor não desiste da sua igreja, não desiste da sua casa. Sobre nossas vidas. Aquele homem que orou, ele